Eu já vou aproveitar e fazer o corte direto no assunto. Primeiro, eu quero fazer uma rápida, um resumo rápido mesmo, tá, gente? Já tem 1 hora de live, mas agora o assunto, você sabe, quando eu entro no assunto é rapidinho. Resumo, assim, no top 3, eu vou fazer top 3, dava pra fazer top 100, mas eu vou fazer top 3 das maiores maldades do malvadão contra mim, contra a minha pessoa. Eu sou a maior vítima na Associação Sul Espírito Santense. Eu fui, né, porque eu não sou mais, eu fui a maior vítima do malvadão. Top 3. Posição 3. Posição 3 eu vou pegar levinho pra vocês, tá bom? Ó, teve um evento muito legal na Campal de Ribeirão, em que nós iríamos fazer uma representação sobre a segunda vinda de Cristo e aquela separação entre os salvos e os perdidos. E nós fizemos um musical, tinha música no meio da representação, e era muito bonito. Tinha a história de um rapaz que se afastava de Cristo e precisava voltar para a igreja. E eu lembro que, junto com o secretário da associação, nós fizemos assim uma réplica de uma pequena casinha com madeira. Eu, o pastor William, a galera lá, todo mundo se reuniu, fizemos aquela réplica e a gente rodou, a gente fez essa apresentação. Tem até DVD gravado. Foi feito um DVD muito legal, que a gente fez a gravação no Espaço Novo Tempo Praia da Costa. Cara, e foi lindo, porque essas apresentações e a venda dos DVDs era para arrecadar fundos para ajudar na construção de igrejas. E, cara, foi muito lindo o evento. Tinha a volta de Jesus e tal, uma coisa muito bonita. E assim, fomos então fazer essa apresentação na Campal de Ribeirão. E, ó, dá trabalho demais para fazer esses eventos. Dá muito trabalho. A galera da Associação Sul Espírito Santense, na minha época, era uma galera muito gente boa, muito dedicada. Tinha o Bruno, tinha o João, tinha o Arthur, caramba, tinha a Marcinha, pastor William, a galera tudo metia a mão na massa, fazia as coisas acontecer, cara. Tinha o Gleicinho, caraca, a Lília, a esposa do João, todo mundo se envolvia, cara, e o escritório todo mundo representando, era uma coisa linda, linda, linda. Hoje em dia tu vai na Associação Sul Espírito Santense, é morta, não tem nada. Tiraram todas as pessoas boas e botaram um monte de parente de pastor, um monte de o cara que entrou no meu lugar lá, o gordinho lá, usuário de droga, descobriram que ele era usuário de droga mesmo, né? Pô, traiu a esposa com uma cantora do Ministério Sintonia, uma bagunça do caramba. A Associação Sul Espírito Santense ficou uma porcaria, porque os bons que eram da época, todos foram saindo por causa do malvadão. Eu tô contando só o top 3, hein? Aí fizemos essa apresentação lá na Campal de Ribeirão. Coisa linda, todo mundo gostou, emocionante. No final da apresentação, no sábado à noite, a gente ali começando a desmontar as coisas, e a gente sempre se reunia ali, fazia uma rodinha para agradecer a quem participou. Veio o pastor Rudinei Coelho, que era o secretário, e agradeceu ali a equipe, emocionado. Ele cantava também na peça, junto com a Jane, a esposa. E aí ele na rodinha ali, aí eu falei com o pastor Rudinei: pastor, chama lá o malvadão, né? Para ele poder agradecer a galera aqui, porque o evento da Campal é um evento da presidência. Vamos lá. Aí veio o malvadão, se reuniu ali na rodinha. Top 3, hein, galera? Tô pegando leve, só pra você sentir como é que o cara é, como é que ele é psicopata. Se juntou na rodinha ali. Muito obrigado aí, agradecer a vocês. Evento muito bonito. Agradecer a todos pelo esforço, né? Vocês fizeram um evento. A peça estava maravilhosa, músicas lindas, mas olha, ficou uma luzinha acesa. Vocês deviam ter reparado isso aí. Ficou uma luz acesa lá, perto do anjo lá, que não tinha a ver, tinha que ter apagado aquela luz ali. Essa foi a fala do malvadão. Top 3, número 3. Esse é o só para você sentir a personalidade desse babaca. Vamos lá. Agora vamos para as coisas pesadas. Vamos para as coisas pesadas. Top 2. Contratou um militante de esquerda
para ser jornalista da associação, dizendo para esse militante de esquerda que ele era meu chefe. Esse militante de esquerda fez um trabalho de conclusão de curso, né? Como é que é? TCC, do UNASP, falando, porque ele fez jornalismo, então ele tinha que fazer uma reportagem, uma matéria, era o TCC, a proposta do trabalho de conclusão de curso, falando sobre poliamor. Quando você assiste esse material desse cidadão, a impressão que dá é que ele está defendendo o poliamor. Depois você pesquisa o que é poliamor, mas só fazendo um resuminho, é amar diversas pessoas, diversos gêneros. Coloridinhos, são os coloridinhos. Aliás, cuidado você, papai e mamãe, que anda deixando seu filho assistir o tal daquele elfo coloridinho. Cuidado, hein? Proíbem. Aí, beleza. Veio esse jornalista pra cá, trabalhou apenas 7 dias e saiu daqui mentindo, dizendo que eu ameacei agredir ele fisicamente. Isso nunca aconteceu, porque eu morava na casinha, na casinha de trás, das casas lá do pessoal que vem de outros estados, e ele morava na casa da frente. Eu nunca troquei meia conversa com ele, a não ser dentro do trabalho, que a gente trabalhava no mesmo ambiente de trabalho, ele na sala de jornalismo e eu na sala de edição. E o cara saiu dizendo, para quem quisesse ouvir, que eu ameacei ele de agressão física. Mentira. Mentira. É a maior mentira do mundo, tanto que eu provei isso na justiça. Processei, é claro, e você sabe que esse processo, o primeiro eu ganhei. Né, Kowalski? Processo é assim, alguns você ganha, outros você perde. Tem que ver o motivo que se perdeu, o motivo que se ganhou. Porque justiça brasileira, você sabe, né? Não tem tanta verdade assim em alguns aspectos. E aí o cara saiu mentindo e foi então aí que Malvadão se uniu com o seu baba-ovo particular, o Pink, porque o Malvadão é o cérebro. A dupla era o Pink e o cérebro. O Pink e o cérebro e o Pink. Entendeu? O Pink, que era o tesoureiro baba-ovo do Malvadão, que, na verdade, quem mandava na Associação Sul Espírito Santense, depois que o excelente tesoureiro Hermes Demarche saiu, entrou esse baba-ovo, bunda mole do Pink. E fazia tudo que o Malvadão queria. Inclusive corrupção financeira. Meu amigo. Pois é. Isso aí. Mas enfim. Chegou lá, viram então a oportunidade de finalmente me demitir. Porque não era fácil me demitir, afinal de contas eu fazia um bom trabalho. Então qual seria a explicação para demitir o cara que trabalha bem, que fica acordado até tarde, trabalhando, se esforçando nos eventos? Qual seria a explicação? Aí teve essa jogada desse jornalista fake, né? Ele é jornalista de verdade, mas é um bosta que trabalhou aqui só 7 dias, foi embora. Não foi que o Malvadão trouxe para isso, mas como aconteceu o que aconteceu do menino mentir a meu respeito, eles falaram, caraca, tá aí a oportunidade. Não satisfeitos, depois que me mandaram embora e eu botei a boca no trombone na internet, o Malvadão então convenceu na época, pastor aspirante, né, pastor Vitor Almeida, e esse eu posso falar o nome e ele sabe por quê. Convenceu o pastor Vitor Almeida que eu era usuário de droga, e o Vitor Almeida então foi na internet e começou a espalhar essa mentira ao meu respeito. Eu então fui até o Vitor Almeida, tá? E numa conversa bem tranquila, ele retirou a fala dele na própria internet, a qual ele me acusou. Ele falou no Facebook e depois ele foi no Facebook e escreveu dizendo que ele estava enganado. Até porque se ele não fizesse isso, eu ia processar ele. E aí, esse aí foi o top número 2, segundo lugar do top 3. E pra mim, na minha visão, o que mais doeu, claro, né? Porque tem muitas outras coisas. E se eu pensar direitinho, tem até mais coisas piores do que essa que eu vou dizer agora. Mas eu quero que você saiba que de todas as coisas que o Malvadão me fez, a pior de todas foi o fato dele ter provocado
uma depressão pós-traumática em mim e que até hoje eu tenho que tomar remédios. Eu nunca mais consegui me livrar dos remédios, porque depressão, inclusive, é uma coisa que você não consegue simplesmente parar com o tratamento assim. Tudo isso aconteceu em 2018, nós já estamos em 2025 e eu continuo tendo que tomar remédio, né? E às vezes eu tenho recaídas, principalmente quando eu me deparo com coisas fora do meu controle e eu tenho essa dificuldade de lidar com a decepção. Eu acabei ficando um cara meio viadinho, sabe? Meio frouxo. E eu tenho consciência de tudo isso. Mas a química do meu cérebro simplesmente domina e me deixa mal. E aí quando eu falo do top 1, eu preciso lembrar que tudo que aconteceu me fez me tornar uma pessoa depressiva, com problemas que precisam ser acompanhados. Não tenho grana para continuar certos tratamentos. Por exemplo, vocês terem uma ideia, na época que eu tinha plano de saúde, dava para ir no psicólogo. Hoje em dia, uma sessão na psiquiatra que me passa os remédios é R$700. 700. Ela me dá desconto, eu pago 600. E cada pacotinho do meu remédio é 220, 230. Quando minha esposa consegue lá na Drogazil pegar uns descontos, a gente paga mais barato. E a minha vida toda, desde 2018, eu simplesmente tenho que tomar remédio. Mas eu quero falar do top 1. O top 1, inclusive, eu fiz um vídeo longo com todas as gravações, tá aí no canal. É só você procurar aí nos meus vídeos, nas lives, que tá lá, ó. O dia que eu fui expulso de casa. Malvadão. Eu morava numa casa da associação, como os outros funcionários. E no período em que eu estava afastado do trabalho pelo INSS por conta da minha depressão, o Malvadão queria me demitir, mas o médico do trabalho não permitia que ele me demitisse, porque eu precisava receber dinheiro do INSS para eu me manter. Só que aí o INSS encerrou o pagamento e a perícia não estava me dando mais o dinheiro do INSS, até porque tem uma grande amiga do Malvadão, grande amiga, até que tentou ser deputada estadual, que trabalha dentro do INSS. Não estou dizendo que ele mandou ela não me dar ou que teve alguma influência. Eu não tenho provas contra isso. Só estou dizendo que ela é amiga do Malvadão, trabalha no INSS e eu não consegui receber o recurso do INSS para continuar numa boa. Até hoje tenho muita dificuldade com trabalho, com produção de vídeo, edição. Tem simplesmente épocas que eu não consigo trabalhar. E tudo vai variando. Claro, graças a Deus tem melhorado e eu vou seguindo em frente pela graça do Senhor Jesus. E eu tenho fé que isso vai melhorar um dia. Minha mãe ora por mim, meu pai, meus amigos, muitos de vocês que me assistem oram muito por mim nesse intuito. E graças a vocês, às orações e ao meu grande Deus, a gente tem melhorado. Agora, top 1 foi esse lance na minha visão, uma das coisas mais terríveis que ele fez comigo. Uma das. Mas eu repito, se eu parar para pensar, tem coisa pior. Mas uma das piores foi essa aí. O cara mandou o funcionário baba-ovo dele trocar o código do controle remoto do portão. Quando eu cheguei com a minha moto de noite, que inclusive estava com o pneu furado, eu não estava nem pilotando, estava empurrando, para poder botar na garagem, eu aperto o controle e cadê que a garagem abre? Não abre. Não abre. Aperta. Bom, achei estranho. Fui na chave. Quando eu boto a chave, trocaram a chave. E as minhas coisas dentro da casa, roupa, tudo, computador, tudo dentro da casa, cara. O Malvadão mandou o cara trocar a chave, fechadura, código do portão para eu não entrar na casa da associação onde moravam outros funcionários. Ele combinou com os outros funcionários para me impedir de entrar. Eu fiquei ali parado no portão, esperei alguém aparecer. Quando alguém apareceu, eu entrei. Nisso que eu entrei, o funcionário da casa de cima já veio. Não vou falar o nome dele aqui, inclusive eu protegi a imagem dele, o nome dele lá no vídeo. Mas vocês podem procurar depois. Funcionário falando, você sabe quem mandou, você não pode entrar aqui, olha, o Malvadão não quer que você entre mais, o presidente não quer que você entre mais aqui. Então eu falei, não, mas ele não pode fazer isso. Eu sou funcionário, eu não fui demitido, eu estou encostado pelo INSS, eu tenho o direito de estar aqui dentro. Não, cara, isso aí... Bom, não queriam deixar eu entrar, o advogado da associação veio, aí eu tive que ligar para o meu advogado veio, tive que chamar a polícia.
A polícia veio, todo o bairro me olhando, eu passando a maior vergonha do mundo. Inclusive, foi esse episódio que fez a associação e a União aceitar o acordo e me pagarem por todos esses danos. Porque, viu como é que o Malvadão lembra muito o Alexandre de Moraes? Quando você pensa que ele vai sossegar, ele triplica a aposta. Ao invés dele sossegar aquele rabo gordo dele, o que ele fez? Mandou me expulsar da casa. O cara já me perseguia pra caramba. Quando eu decidi botar a boca no trombone, ele enlouqueceu. E aí mandou eu sair da casa. Mandou me expulsar. Só que ele se ferrou. O policial então falou, mas você mora aqui? Repito, gente, todos os funcionários dizendo pro policial, mentindo pelo Malvadão, na frente de todo mundo, assim. Tava o meu advogado, aquele advogado, advogado da associação que falava assim, ó, Um dia desse eu tava conversando com o pastor, ele falou pra mim assim, pô, esse advogado é um bosta. Eu perdi 2 processos simplesmente porque o cara não compareceu, o cara não trabalha direito. Aí eu falei, então por que vocês mantêm ele trabalhando na obra? Ah, porque ele é parente não sei de quem. O Leandro, ele tá querendo chamar atenção. Ele falava assim. Meu advogado, então, mas ele mora aqui. Não, mas, aí o policial, mas todos aqui, o policial fazendo a mediação da confusão, todos estão dizendo que ele não mora, cara. Ele não mora, não? Não. Tudo bem. Então, você tá com a carta que você recebeu aí, Leandro, da associação? Aquela carta mandando eu sair da casa? Essa mesmo. Aquela que você disse para eu não sair? Essa mesmo, porque você não pode sair. Porque tá no seu contrato de trabalho ter um lugar de morar. Porque quando eu vim do Rio de Janeiro, né, eu vim tendo um lugar para morar. Tá aqui comigo. Então me dá a carta aqui. Senhor policial, qual o endereço que tá aqui na carta? Rua Belo Horizonte, bairro Ibis, Vila Velha, Onde é esse endereço, ó, policial? Aqui. Se ele não mora aqui, por que essa carta está endereçada a ele, enviada pela associação, a mando do Malvadão, enviada para ele nesse endereço se ele não mora aqui? O policial olhou assim para a cara do advogado da associação. O que é isso? Ele mora aqui. Por favor, abre o portão para ele e ele tem o direito de entrar aí. Só que aí, o que eu fiz? Nesse dia, entrei, no dia seguinte peguei todas as minhas coisas e fui embora. Fui morar na casa do meu cunhado na época. Mas isso foi uma coisa que inicialmente foi a mais terrível de todas, mas foi a prova cabal que o meu advogado precisava para ganhar o processo contra a associação, contra o Malvadão. O que me entristece muito é que esses presidentes, esses tesoureiros, esses psicopatas que estão à frente da Igreja Adventista, eles provocam esse tipo de coisa muito mais do que vocês possam imaginar. Recentemente eu estava trazendo aqui a denúncia a respeito de uma coordenadora de uma escola, não sei se vocês lembram, que chegou a agarrar o braço de uma funcionária, ameaçando, gritando, as câmeras pegaram. Eu tenho inclusive o vídeo aqui, eu nunca mostrei, porque se quisesse me processar, eu não poderia mostrar porque eu ia perder a prova, né? Então, eles fazem isso muito mais do que você pode imaginar, meu querido telespectador. É verdade. E aí, sabe o que me espanta? São os funcionários apoiando esse tipo de coisa, mas eu repito, vai ser igualzinho foi na Segunda Guerra Mundial. Quando vocês que apoiam esse tipo de maldade forem julgados, Cristo Jesus vai dizer, apartai-vos de mim porque eu não os conheço. Mas eu só estava obedecendo ordens. Ordem errada não se executa. Infelizmente, esses caras fazem, aprontam. Mas sabe o que esses caras fazem, aprontam? Repito, porque a instituição não tem uma regra para dizer assim, se você nos causar perdas financeiras na justiça, você será descontado. Eu duvido que existiriam tantos malvadões aprontando coisas do tipo assédio moral, assédio sexual, todo tipo de sem-vergonhice trabalhista que esses psicopatas que são chefes dentro da igreja costumam provocar nas pessoas, nos funcionários, nos trabalhadores, nos colaboradores que dão sangue pela obra, até porque essas pessoas acreditam de fato que eles estão ali fazendo o trabalho de Deus.
tanto a faxineira que limpa os corredores de uma associação, quanto aquele auxiliar de contabilidade que tem um salário maior. Todos eles acreditam de verdade que eles estão ali fazendo o trabalho de Deus. Infelizmente, muitas das vezes, debaixo da tutela de um psicopata, de um mentiroso, de um assediador como chefe. Se as associações, se a União, se a Divisão Sul-Americana, se a Conferência Geral colocasse uma regra dizendo o obreiro que provocar perdas financeiras para a igreja diante de processos de assédio moral, assédio isso, problemas trabalhistas, vai ter que arcar financeiramente com as indenizações a serem pagas pelos assediados, pelas pessoas que sofreram. Eu duvido que esses caras continuariam fazendo, porque eles só iriam parar quando doesse no bolso. Mas, por que eles repetem fazendo, e cada dia que passa mais processos surgem, mais malvadões aparecem? Porque a obra abraça esses caras e pagam por eles. E acham que simplesmente transferi-los é o suficiente para resolver o problema. Bom, agora vamos à queda do Malvadão. Após tudo isso que Malvadão fez, não só comigo, mas com vários funcionários, lembre-se, só nas minhas contas ele provocou a depressão de 2 pessoas. A minha depressão e a depressão da Jane. Ela nunca vai dizer que foi por causa dele, até porque ela é esposa de pastor. Mas eu sei, e você sabe que é por causa dele. Você que acompanhou o episódio, que está me ouvindo, você sabe que a nossa amiga Jane ficou doente por causa do Malvadão. Quase teve um troço, quase morreu, ficou internada no hospital por causa do Malvadão. Mas enfim, por isso que eu não falo o nome dele, tá vendo, gente? É tanta coisa ruim que se eu falo o nome dele, esse cara vai vir querer me processar. E aí, olha a dor de cabeça. Enfim, Malvadão então fez tudo isso, causou mal a muitas vidas, magoou muitas pessoas, mentiu, enganou, ameaçou, perseguiu. Bom, a recompensa que ele teve então foi um rebaixamento, entre aspas. Deixou de ser presidente de associação e se transformou em presidente de missão. Bom, o maior sonho do Malvadão são 2. Pelo que eu conheço dele, e olha, eu conheço bem, eu convivi de 2011 a 2018 com esse cara. 2011 a 2018 eu convivi com esse cidadão. 7 anos e meio da minha vida convivi com esse cidadão. Tive o desprazer de viajar com ele para Minas Gerais e fiquei na casa do filho dele, o jogador de videogame inveterado, que não serve para ser pastor nem aqui nem na China. Fiquei garrado naquela casa, vendo as piores tratativas familiares dentro de uma família pastoral. Eu não consigo entender como é que aquele cara é pastor e que o filho dele é pastor se eles se tratam do jeito que eles se tratam. Eles fingem que se amam e se respeitam na frente da igreja. Mas nos bastidores daquela família, misericórdia. É horrível. A malvadeia fala mal da nora e fala mal pra mim, que sou um visitante. Eu não tenho que saber dessas coisas. Comportamento péssimo. Digno de gente que não tem Deus no coração. Mas, enfim, cada um sabe a ferida e a dor que o aperta. Olha, dois maiores sonhos do Malvadão. Número 1, ser muito famoso dentro da igreja, ao melhor estilo apresentador de Novo Tempo. Não deu certo. Por quê? Porque no passado o Malvadão era diretor de rádio Novo Tempo. Então ele se acha o apresentador. Só contar um segredo pra vocês aqui. Ele é péssimo. Quando ele ia gravar qualquer coisa, nos vídeos que eu produzia no centro de mídia dele para passar nas reuniões, nos encontros de ancião, esses negócios todos, encontro de tesouraria, aqueles vídeos que ele forçava as pessoas a ver, para fazer um take às vezes de 20 minutos, demorava uma tarde inteira, porque pensa num cara ruim de gravar. Como que errava? 100 cortes, 100 que eu digo 100, número 100, 100 vezes, corta, começa de novo, corta, começa de novo, corta, porque não conseguia gravar. Péssimo. Mas o sonho dele era ser apresentador de alguma coisa. Não conseguiu. O outro sonho do Malvadão ainda é. E eu garanto a você que apesar dessa queda brusca que ele acabou de ter na última semana, ele continua pedindo a Deus que ele se torne presidente de União. O maior sonho do Malvadão é ser presidente de União. É.
E ele achou que ele fosse substituir o seu grande amigo Maurício Lima. Ele achou que ele seria o substituto, que ele seria o presidente da União Sudeste, que atualmente tem o Irã cabra macho. Só que não, Calbe Mater, né? Malvadão queria estar lá, queria, mas não vai. E olha, todo mundo disse pra mim o seguinte: Leandro, não vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Gente, não vai dar em nada como assim? Eu garanto a vocês que tudo que eu falei, tudo que eu denunciei, tudo que eu insisti em abrir para que as pessoas soubessem, foi o que provocou cada queda do Malvadão. É claro, não só isso. Somado ao simples fato dele ser um cara patético, psicopata, perseguidor, falso pastor. O cara é bom, entende de espírito de profecia, não é muito bom pregador não, mas entende de espírito de profecia, sabe tudo da Bíblia. Mas fora isso, cara, falta muito amor de Jesus naquele coração. E pode parecer que eu tenho muita raiva dele, já tive, tá? Já tive muita. Tive vontade de quebrar a cara dele de diversas formas, arrebentar mesmo com ele. Inclusive por isso que a minha psiquiatra falou: olha, você tem que ser encostado pelo INSS, você tem que tomar remédio porque você é um perigo para você mesmo, porque você está querendo tirar a própria vida, e você é um perigo para terceiros, porque você está querendo matar o Malvadão. Bom, que bom que eu nunca encontrei, nunca. Desde 2018, eu nunca mais via aquele bosta. Nunca mais eu vi. Deus sabe todas as coisas. Hoje, talvez, se eu vê-lo, eu só vou atravessar a rua. E vocês vão entender por quê. Muita gente pode falar assim, Leandro, muita gente falou, né? Leandro, não vai dar em nada, não vai dar em nada, não vai dar em nada. Somado a ele como uma pessoa péssima que é, diga-se, o Malvadão, né? Somado a todas as denúncias, tudo que eu contei, tudo que eu falei, o que aconteceu com o Malvadão? Caiu. Primeiro caiu da presidência de uma associação, foi para uma missão. Para esses caras arrogantes que vivem de poder, que vivem de status, que vivem para mandarem pessoas menores que eles. E pessoas pouco inteligentes, não entendem nada de nada. Se saírem da obra, não vão saber o que fazer da vida. Não conseguem, não conseguem fazer nada diferente do que aquilo ali. Porque não se esforçam para conseguir. Infelizmente. Tem pastor não, tem pastor que vai lá, faz mestrado, aprende um ofício assim, braçal, aprende a consertar uma porta, aprende a trocar uma lâmpada. Esses caras não, esses caras só servem para mandar e para infernizar a vida dos outros. E olha, não vejo nenhum problema você ser um chefe, desde que você seja um bom chefe. Melhor ainda, desde que você seja um líder. Melhor do que um chefe é um líder, que ao invés de dizer, vai e faça, ele diz, vamos fazer juntos. E eles usam todos esses discursos lindos, com essa voz mansa, macia, tentando convencer você e eu de que eles são líderes. Mas eles não são. Não são. Principalmente gente como o Malvadão. O que importa é que diante de toda essa saga de, vamos lá, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 anos da minha vida levaram para que o Malvadão de fato caísse. Porque a obra não podia, na visão deles, como se fosse assim que estivesse passando pela minha cabeça, não podiam dar um gostinho pro Leandro muito love de derrubar o Malvadão. Vamos aos poucos. Eu não sei o que é pior. A tortura do Malvadão de não saber o que aconteceria com ele no dia seguinte, a cada quadrienal, a cada reunião que ele tinha que ir até a União Sudeste, cada vez que ele recebia a visita do Irã Calbe Mater, imagina como esse cara estava. E eu, às vezes, discutia com a minha esposa e falava assim, amor, ele tá bem lá, eu que tô mal aqui. Minha esposa brigava comigo e falava, deixa de ser idiota. Você tem a oportunidade de mudar, você tem a oportunidade de vencer. Gente, o que seria de mim sem minha esposa? Eu não sei. Mulher abençoada, dada por Deus na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter ela comigo. E aí eu fico pensando aqui. Eu dizia pra ela, Liliane, mas nada acontece com esse cara, como é que você sabe? Você sabe se ele de fato tá bem? Se ele tá dormindo bem? Se ele não tá com problema? Esse cara agora deve estar com o símbolo químico do cobre na mão. Porque ele pode acordar de manhã e descobrir que ele não é mais presidente de nada.
Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai acontecer. E aconteceu nessa semana. Eu vou ler a notícia para vocês aqui. Claro, não vou dizer quem é o malvadão e nem vou botar na tela, que eu não sou doido. Mas vou ler a notícia, vocês se quiserem depois procure. E descubram. Igreja nomeia líderes para o norte de Minas Gerais. Foram nomeados presidente, secretário executivo e tesoureiro em comissão diretiva plenária da União. Bom, lembrando que na missão não é quadrienal, igual acontece com uma associação, pelo menos não era, não sei se mudou. Mas meio que já vem direto da União, tudo. Aliás, vem tudo, né? A comissão de nomeação da sede administrativa para Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, formada por membros da comissão diretiva plenária, nomeou, na segunda-feira, dia 19 de maio, a nova administração para a Igreja Adventista do Norte de Minas. Foram escolhidos presidente executivo e diretor financeiro. Bom, o presidente agora é o pastor Gustavo Delgado. Ele é o novo presidente dessa região. O secretário executivo é o pastor Ademir Firme. Oh, firme, Ademir. Já deve ter feito essa piada com você, né? E o pastor Eliabe Carvalho, de Benedicto, é o diretor financeiro, é o tesoureiro. Esses são os novos. Saíram, então, outros de lá. E o malvadão agora, todo mundo falou, nossa, mas ele tá na ADRA, botaram esse merda na ADRA. Foi o que a menina falou ali. Bom, deixa eu falar com vocês. Não é na ADRA. Percebam a diferença. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A ADRA do Espírito Santo, por exemplo, é uma ADRA grandona, prédio próprio, grande, tem carros, caminhão, caminhãozinho, Kombi. A ADRA do Espírito Santo é uma das maiores ADRAs do Brasil. E ela, aqui da Associação Sul Espírito Santense e da Associação Espírito Santense. A ADRA está junto com as duas associações e quem é diretor da ADRA do Espírito Santo, ele tem um status legal porque é realmente uma ADRA no Espírito Santo. Não quero menosprezar o trabalho, entendam, porque o trabalho da ADRA é um trabalho fantástico. É um trabalho de assistência social adventista. E que hoje, junto aos governos, eu tenho minhas dúvidas se faz um trabalho tão bom, até porque tinha um caminhão da ADRA no Janja Palusa. Não estou aqui para discutir sobre isso. Mas, de fato, a ADRA faz um lindo trabalho. Tem lá os barcos que fazem atendimento médico no Amazonas, né? Tem as ambulâncias da ADRA que fazem atendimento dentário em comunidades carentes. A ADRA faz um trabalho legal. E, independente do tamanho de cada ADRA da sua região, a ADRA está fazendo um trabalho legal. Só que assim, em comparação de tamanho, a ADRA do Espírito Santo, que é a que eu conheço, que é muito grande, e a ADRA do norte de Minas, entenderam o que eu quero dizer? Pensa, o cara era presidente de uma associação em total crescimento, uma associação nova, recém-inaugurada, que é a Associação Sul Espírito Santense, uma associação crescendo, inaugurando escolas, contratando mais pessoas, batizando, fazendo grandes eventos. Então, ele caiu para uma missão. Chegou nessa missão, já é um pouco menor, mas ainda era algo grande, com muitos funcionários, com grandes eventos, com programações bonitas, com pessoas ainda estendendo tapetes vermelhos para a simples presença onipotente do malvadão. Agora ele está numa pequena ADRA regional, com poucos funcionários, e ele vai ser o responsável em lidar com a carência da sociedade. Ele vai ter que estar próximo às pessoas carentes, próximo às pessoas pobres, próximo às pessoas que ele tanto despreza. O interessante é que muita gente falou para mim assim, cara, ele ainda vai ter gente para infernizar. A ADRA Regional de Minas Gerais, como eu disse, tem poucos funcionários e esses funcionários já conhecem muito bem o malvadão, porque ele era então o líder lá dessa região. A galera tá de olho nele. E o mais importante, que
Foi a conclusão que eu cheguei conversando com um pastor amigo meu. Eu disse para ele assim, olha, a vingança a Deus pertence. E eu não quero o mal desse cara. Mas uma coisa eu sei que eu consegui fazer através do meu canal. Eu impedi que esse monstro se transformasse presidente de união. Imagina esse homem na presidência de uma união. Bom, algumas pessoas dizem que ele ainda pode ser resgatado pelo seu grande amigo Maurício Lima e que existe até um plano já dito para, não sei se é verdade, mas as fontes passaram que existe um plano dito para o malvadão, vindo diretamente de Maurício Lima, que hoje é o presidente da União Central do Brasil, que fica em São Paulo. Dizem que Maurício Lima vai resgatar o malvadão, levando ele para São Paulo para ser novamente presidente de associação ou, no mínimo, diretor de rádio ou alguma coisa com mais status do que, na visão deles, e não na minha, um reles diretor de ADRA. Para mim, é uma bênção ser diretor de ADRA, ser diretor de rádio, ser qualquer coisa, porque é o trabalho do ID de Deus. Mas para esses caras não é essa a verdade. Não é essa a verdade desses caras. Esses caras querem status, eles querem ser presidentes, esses caras querem ser diretores de rádio, querem ser apresentadores de TV. E quando eles são rebaixados para cargos menores do que eles já estiveram, eles ficam muito chateados, muito revoltados, muito mal. E imagine só, um cara que era presidente de uma associação, como eu disse, que estava crescendo, que estava despontando para a União Sudeste Brasileira, agora ele é, na visão deles, um mísero diretor de ADRA. O mais importante é que ele não tem muitos subordinados e ele está subordinado ao presidente daquela região. Ele é como se fosse um distrital. Ele tem o mesmo status que um distrital, com a diferença de que ele tem alguns funcionários ali que estão sob a tutela dele. Para esses funcionários da sede regional da ADRA de Minas Gerais, eu digo, abram os olhos de vocês e estejam sempre atentos, gravem e produzam provas para que vocês possam se defender desse homem. É o que eu posso dizer, foi o que eu fiz a partir de 2016. Comecei a gravar tudo, a guardar tudo, porque eu via o quanto que ele estava me assediando, me perseguindo, e eu precisava me defender de alguma forma. Resumindo, pessoal, a saga de Malvadão está bem próxima de chegar ao seu derradeiro fim. De fato, de ADRA, diretor de ADRA regional para distrito, é um passo pequeno. E teve uma pessoa que disse para mim assim, a maior derrota para ele será quando ele se tornar um cara que trabalha na área de remessas, ou seja, na área financeira de uma associação, que aí ele vai ficar esquecido e vai se tornar funcionário de algum presidente que vai fazer com ele o mesmo que ele fez com tanta gente boa aqui no sul do Espírito Santense. Bom, acho que ser capelão também não vai ser muito bom para ele não, ele vai ficar mal. Repito, dizem que Maurício Lima pretende salvá-lo. No momento que você observar que Maurício Lima faça isso, bom, aí vocês vão saber quem é malvadão e vão poder perceber que tudo que eu falo aqui não se trata de fofoca, como disse o Kowalski, mas de fatos, tristes fatos, reveladores fatos que acontecem no cotidiano da liderança da instituição adventista do sétimo dia. E isso precisa mudar, gente. Onde já se viu salvar porque é meu amigo, deixa eu trazer ele para cá, para perto de mim. Não, cara, um cara desse não tem condição de ser presidente de associação, um cara desse não tem condição de ser diretor de rádio, um cara desse não tem condição de ser diretor de hospital, um cara desse tem que estar no distrito sim, não porque estar no distrito seja algo menor ou maior do que qualquer um desses outros cargos que eu citei, mas lá no distrito ele vai se colocar à disposição do verdadeiro ID de Cristo Jesus, que é apacentar as ovelhas do Senhor. E se tem uma coisa que o malvadão não faz e nunca fez como presidente de associação ou de missão ou diretor de rádio, foi, de fato, apacentar qualquer ovelha. Ele gosta muito mais de perseguir,
assediar moralmente, magoar, maltratar e um dos caras aí que bateu recorde em provocar depressão nas pessoas. Parabéns aí, a salva de palmas pro... parafraseando a Janja, uma salma de palvas pro Malvadão. E é isso. Malvadão caiu e vem a pergunta que não quer calar. Leandro, você tá feliz? Olha, sinceramente, me fizeram essa pergunta a semana passada e essa semana também. E disseram assim, você tá feliz? Você tá satisfeito? Mudou alguma coisa na tua vida? O quanto que isso importa pra você? Foram as perguntas que me fizeram, pelo WhatsApp, pessoalmente. Hoje, dia 26 de maio de 2025, a queda do Malvadão não faz a menor diferença na minha vida. Faria se tivesse acontecido talvez em 2020, 2022, onde ele habitava muito mais os meus pensamentos do que hoje. Talvez eu ficaria até feliz, me sentiria vingado. A palavra certa para o meu sentimento é: a justiça se fez. Mas, sinceramente, não faz a menor diferença na minha vida. O que acontece ou deixa de acontecer na vida do Malvadão é problema dele. Ele plantou, ele colheu. Não adianta você querer plantar vento para colher flores. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. E não tem essa. O problema é dele. O problema é da família dele. Aquela vida familiar horrível que ele tem. Horrível. Vida familiar horrível. Imagina agora a esposa vai ficar olhando pra ele. Você era presidente, agora essa vida aqui, essa merda. Filho que era pra ser pastor, depois virou auxiliar, depois virou não sei o quê, não faz nada. Um genro que era tesoureiro, não sei de quê, depois parece que perdeu a credencial. Vida de merda. Era pra ser um cara grandão lá dentro da obra, mas não entendeu que era pra fazer a vontade de Deus e não a própria vontade. Então, sinceramente, não faz a menor diferença na minha vida. O que faz diferente e que de fato, na minha concepção, acontece e aconteceu, é que a justiça se fez. Pronto. E o que tiver que acontecer a mais, vai para distrito. E vocês podem achar que não, mas é bem verdade. Eu desejo que ele vá para distrito, vá para o chão de fábrica, e lá no chão de fábrica, de repente ele vai encontrar isso que eu vou dizer agora na própria Adra. Ele reencontre a salvação dele. Porque do jeito que ele estava como presidente de associação, presidente de missão, arrogante daquele jeito, psicopata daquele jeito, ao melhor estilo Xandinho, ele não ia para o céu. Malvadão, deixa eu dar um recado para você, que eu sei que isso vai chegar em você de alguma forma. Olha bem para mim aqui. Eu não gosto de você. Você sabe o que você fez contra mim e contra outras pessoas. Você é um bosta. Você é um merda. Você é um lixo de pessoa. Mas olha bem pra mim, cara. Vai cuidar da tua família, cara. Vai cuidar da tua família, bicho. Aquele dia que eu passei lá na casa do seu filho, com você, a sua esposa, aquela viagem, aqueles 2 dias que eu passei lá o tratamento familiar de vocês é péssimo. É horrível. Vocês são muito bonitinhos diante das câmeras. Aqueles testemunhos fake que vocês fazem, que eu era obrigado a editar todo ano no teu aniversário. Cara, você tem netinhos. Vai cuidar dos teus netinhos, vai ser um bom avô, vai ser um bom pai, cara. Para de perseguir as pessoas, para de maltratar as pessoas, para de se sentir melhor que elas. Pede perdão a Deus, muda a tua vida e vai viver, vai ser feliz. Encontre o céu. Porque a justiça, ela se fez. Você não vai ser presidente de união, cara. Acabou. Agora, no tempo que ainda resta como obreiro, porque vai chegar o momento da sua aposentadoria, seja melhor. Tá bom?
É isso aí. É isso que eu tenho para dizer sobre o assunto.